Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje a gente vai fazer a espada do Inuyasha e também vamos finalizar ele. Então, eu tô pegando aqui um arame fininho de número 20 e eu tô entortando a ponta dele pra gente poder começar a fazer a estruturação da espada. Com um pedacinho de massa preta, eu vou passar a cola PVA extra forte nela, vou espalhar na superfície pra gente poder colar esse arame na massa. Então, depois de passar a cola e colocar o arame ali, você vai dobrar essa tirinha de massa para poder encapar ele, tá bom? Você pode pegar até um pedacinho maior para poder ficar mais fácil de fazer essa parte. E aí, você vai vir aqui com uma base de acrílico e apertar para essa massa ela fixar bem. E aí, vai formar uma estruturação bem firme para essa espada e ela não vai ficar maleável. Então, depois que você fizer isso, você vai passar o dedo para ver mais ou menos aonde que tá o arame. Ó, aqui eu consigo ver certinho aonde ele tá. E eu venho aqui com a carretilha para poder cortar o formato da espada. Então, ó, eu tento seguir ali mais ou menos o formato que eu fiz no arame, tá bom? Se você quiser fazer essa espada maior do que eu tô fazendo agora, pode fazer. Eu achei que eu fiz ela um pouco pequena para o personagem, então você pode fazer ela bem maior. Eu vou até deixar uma referência aqui para vocês verem a proporção dela pro bonequinho. Mas o importante é você aprender a técnica aqui, depois vai poder aplicar em outras coisas, né? Aí, ó, é o seguinte, a ponta você vai ter que deixar mais fina, então vejam que eu puxei ali com o próprio dedo mesmo e vou puxando até dar o formato. E aí, vou dobrando ela pra dentro. Aqui eu não preciso me preocupar em deixar tudo 100% reto, porque depois eu vou lixar quando ela estiver sequinha, tá bom? Então, só se preocupem em deixar no formato. Aqui na parte de baixo, eu vejo mais ou menos onde tá o arame também e tiro o excesso. Eu vou fazer aqui a parte do cabo dessa espada, que é onde o bonequinho vai segurar, com a própria tesoura também. Então, eu corto, ó, tiro o excesso e o arame, ele tá ali no meio, tá? Então, vocês têm que tomar bastante cuidado para deixar esse arame bem centralizado, para você poder cortar ele certinho ali e ele ficar bem no meio. Depois de cortar, você vai acertar ali com o próprio dedo mesmo, vai dar esse movimento girando, e aí já vai dar acabamento nas laterais e não vai ficar a marcação da tesoura. E depois de deixar essa espada secando uns 2 ou 3 dias, eu venho aqui com uma micro retífica de unha, que eu comprei na Shopee. Ela é muito baratinha, gente, eu acho que eu paguei uns 30 ou 20 reais. Ela tem rotação bem baixinha, então a gente consegue dar acabamento no biscuit, né? Eu vim aqui, ó, em todas essas partes que eu cortei, tanto com a tesoura quanto com a carretilha, e aí eu venho lixando. E depois com uma outra lixa, essa aqui também é uma lixa de unha, eu vou lixar a superfície para deixar tudo bem lisinho e com acabamento bem impecável. Depois que terminar tudo isso, você vem com o lencinho umedecido, tira o pozinho e ele já ajuda a alisar a peça. Então, ele dá um acabamento bem legal aqui também, porque além de deixar limpo, ele dá esse acabamento bem lisinho. Então, depois com a tinta PVA marrom, eu venho aqui pintando o cabo. Eu pinto, dou umas 2 ou 3 camadas até ficar tudo bem lisinho. E é importante, né, estar bem sequinho para não craquelar essa pintura e dar o acabamento melhor possível. E depois com a tinta Metal Colors, cor cinza, eu vou pintar a lâmina. Então, eu pinto aqui, ó, a primeira parte, né, deixo secar um pouquinho, aí viro, pinto do outro lado também, e eu dou umas 2 ou 3 camadas também, até ficar tudo bem uniforme e bem lisinho. E aqui não tem muito segredo, pessoal, essa tinta ela é bem fininha, é bem gostosinha de pintar, porque ela dá um acabamento bem legal, e o resultado fica excelente. Ó, vocês veem como ela fica bem metalizada mesmo, né, ficou um efeito muito show. Aqui eu peguei uma base, só para colocar uma gotinha de cola instantânea, pra gente poder colar um detalhezinho a mais aí. Então, eu coloquei um pinguinho
no início e no fim do cabo, tá bom? Todo ao redor assim pra gente poder colar esse fio de costura. É um fio de costura preto, não tem segredo, pessoal, é muito fácil de encontrar em qualquer armarinho, em loja de artesanato você encontra, é um fio preto. E aí, ó, eu peguei e encaixei ele lá no início e tô girando ele até o final. Aqui no final eu vou segurar, colar e cortar. É uma coisa bem fácil de fazer, que dá total diferença, porque fica um detalhezinho com textura. Essa parte aqui eu tô fazendo, mas é opcional. É só um detalhe também que eu faço no meio da espada. Então, eu faço um risco, né? E depois eu dou uns detalhezinhos ali também. É como se fosse uma ranhura que tem na espada. Então, essa parte é opcional, você pode fazer ou não. Aqui eu errei a pintura, então eu decidi mostrar essa parte pra vocês, porque é uma coisa que muita gente tem dúvida, mas você pode sim limpar com algodãozinho e com água quando você erra em cima de outra pintura, porque não sai. Se ela estiver bem sequinha, ela não vai sair. Então, você pode fazer isso quando errar para poder consertar e refazer o traço. Depois que você terminar toda essa parte de pintura, você vai pegar uma massa no tom pele. Esse daqui é um pele claro, né? E aí eu vou fazer várias coxinhas de vários tamanhos pra gente poder dar uma textura de pelo ao redor desse cabinho. Aí eu passei cola e eu vou colando aleatoriamente eles. E eu colo e puxo a pontinha pra baixo, todo ao redor. Tá vendo que eu pego uns pedacinhos maiores, outros menores, e eu vou colando até fechar toda essa parte. Depois você vai vir com alguns outros pedacinhos e vai colar nos vãozinhos aonde cada pedacinho se encontra, para poder dar um volume, tá? Eu uso aqui também o pincel modelador para juntar eles na parte de baixo, e eu vou colocando vários até ficar bem volumoso essa parte. Aí eu coloco pedacinhos menores na parte de baixo, para poder dar o acabamento, e vou testando aqui para ver qual encaixa melhor e qual fica mais bonitinho. Depois de terminar tudo, você vai pegar o pincel modelador que tem em formato de batom e vai juntar todos eles na parte de baixo. E aí, na pontinha, você vai colocar um pedacinho de massa e vai apertar para poder dar o acabamento ali na parte do cabinho da espada. Depois que esse pedacinho secar, você vai pintar de dourado com a tinta Metal Colors também. Essa tinta ela é da Acrylex, tem de vários tons de metal. É bem legal para pintar biscuit e dar um acabamento bem legal metalizado. Aqui o Inuyasha ele já tá todo pronto, a orelha tá sequinha. Eu vou dar o acabamento com o sombreamento dentro da orelha. Esse daqui ele é o corante Tutti Frutti da linha de blushes da Sarah Manil. E aí eu venho aqui, ó, com um pincelzinho, passo dentro da orelha para poder dar esse esfumado. Deixar essa parte bem rosadinha. E com o corante em pó do Emerson Nogueira, da linha Humanizado, eu venho com aquele tom que é um laranja meio rosado e passo aqui na palma da mão e entre os dedinhos. Eu vou fazer isso nas duas mãos e também nos dedinhos do pé para poder dar um sombreado e dar uma profundidade ali na mãozinha e no pezinho dele.
Dá um efeito muito legal, porque daí não fica tão chapado aqui, assim a cor, né? Quando a gente faz e deixa tudo chapado, eu acho que não fica tão legal e o acabamento ele fica muito pobre. Então o sombreado, ele deixa uma peça com mais profundidade e com mais vida também. E para finalizar, eu vou vir aqui com a cola instantânea da Super Bonder, vou colocar uma gotinha de cola na palma da mão, e aí eu vou encaixar a espada. Então essa espada ela vai estar com a lâmina virada para trás, então você encaixa, segura até ela colar 100%. E para dar mais um detalhe na peça, eu vou vir aqui com o corante azul camaleão da Saramanil e vou passar nas bolinhas, nas miçangas aqui do colar dele, porque é meio azulado. Então eu gosto de fazer preto e dar esses detalhes de luz com o corante para poder ficar bem cintilante, bem bonito. E para sua peça durar uma vida toda, você vai utilizar um verniz em spray fosco. Eu indico esse daqui da Acrylex, ele dá um acabamento impecável, a sua peça ela fica linda, perfeita, protegida, não vai desbotar, não vai sair a pintura. Você tem que passar com uma distância de mais ou menos uns 30 centímetros e dar mais ou menos umas 2 camadas. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem e até uma próxima.